Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, eu aqui, Renato Baggio, para o inglês que cai na prova, é isso mesmo, para poder dizer para você o que cai na prova hoje com uma questão bruta aqui da FGV. Isso mesmo, uma questão recente, uma questão de 2015, mas é assim, ó, existe uma situação no inglês da qual nós já falamos anteriormente, que são os phrasal verbs, os tais dos verbos frasais, que é quando um verbo, acompanhado de uma preposição, muda o seu significado. Aliás, muda totalmente. Bom, o lado ruim dessa história é que eles são muito populares, eles são muito coloquiais. Então, para você conversar no nível mais informal possível com alguém na rua, por exemplo, num país de língua oficial inglesa, num país de língua falante de língua inglesa, você precisa conhecer os verbos frasais. E algumas bancas, sabendo da dificuldade que a gente tem de lidar com os phrasal verbs, cobram nos seus exercícios. É isso que a FGV fez, trouxe para você essa questão hoje pedreira, de um texto simples. Então, às vezes, você começa lendo o texto e aí você fica reconfortado, você fala, opa, tá tranquilo. Quando você chega na questão, uma bronca. Então vamos dar uma olhada nisso, porque esse é o objetivo do inglês que cai na prova. Dizer para você o que cai na prova. A gente sabe o que cai na prova, eu sei o que cai na prova. Phrasal verb cai na prova, FGV gosta, tá aqui esse presente para você. Beleza? Dá uma olhadinha então aqui, ó. Olha só, FGV 2015, um trecho do texto, é claro, é um trecho da prova, e já trouxe destacado ali para você a palavra que gerará a sua pergunta, certo? Bom, sempre a ser respeitada a banca FGV, tá certo? Dá uma olhada só. Ele fala, Innovation is the new key to survival. E esse é um texto que ele fala sobre mineração. Mineração. Que estranho, não? Pois é, os temas são os mais variados. E aí ele fala no título o seguinte, ó, inovação é a nova chave para a sobrevivência. Ele está falando aí do mercado, da economia, enfim, do mundo em que a gente vive, certo? Dá uma lida nesse texto comigo e daí a gente vai ver o tal do phrasal verb. Aí você dá uma lida no texto e fala, poxa, mas não tem phrasal verb ali? Ele veio lá na pergunta. Dá uma olhada. At its most basic, innovation presents an optimal strategy for controlling costs. Companies that have invested in such technologies as remote mining, autonomous equipment, and driverless trucks and trains have reduced expenses by orders of magnitude while simultaneously driving up productivity. Bom, olha que interessante aqui sim. Nós temos um verbo seguido de uma preposição que não é exatamente o verbo dirigir. Aliás, a gente já sabe disso há algum tempo. Para de achar que uma palavra em inglês só tem uma tradução, tudo bem? Drive é dirigir. Parou. Para quem já está na nossa aqui, ó, 23ª edição do nosso programa do inglês que cai na prova, já deu para perceber, porque isso vem acontecendo muito, né? É muito corriqueiro que uma palavra no inglês tenha mais de um significado. Drive, por exemplo, pode ser o verbo dirigir, mas também é a palavra orientar. Orientar, né? No sentido de qual é a orientação, por exemplo, religiosa de alguém, qual é a orientação sexual de alguém, nesse sentido, tá? E entre outros, aqui no texto, drive up significa o quê? Bom, up não é para cima? É isso mesmo. Então, drive up é aumentar, mas isso não me preocuparia. Você que me acompanha desde o primeiro programa já teria com certeza, por conta das nossas dinâmicas, conseguido traduzir isso pelo contexto, que aliás é o que a gente recomenda. Só para terminar o texto ele diz assim, ó, Yet, gazing towards the horizon, it is rapidly becoming clear that innovation can do much more than reduce capital intensity. Approached strategically, it also has the power to reduce people and energy intensity while increasing mining intensity. Bom, dá uma olhada no que ele diz. Ele fala, da sua maneira mais básica, né, at its most basic, ou seja, do modo mais básico, a inovação apresenta uma estratégia otimizada para controle de custos. Né? Então, para que você inova numa empresa? Para controlar os seus gastos. Tá bom. Daí ele fala, empresas que investiram, olha, eu gosto muito disso, deixa eu destacar, esse é um tempo verbal do qual nós já falamos, que é o present perfect, que ele não pode ser traduzido ao pé da letra, tá? Então, este verbo have aí não é o verbo ter. Eu leio todo esse bloco dentro dessa caixinha aí como uma coisa só. Então, a nossa tradução fica como? Fica assim, ó, empresas que investiram em tais tecnologias, como mineração remota, equipamento autônomo e caminhões e trens
sem motorista. Olha que bacana, ó. Driver não é motorista? O que é driverless? A palavra less indica a ausência daquilo que veio na frente. Ele é um sufixo que funciona assim. Então, quando eu digo driverless, sem motorista, né? A gente sabe que já existe equipamentos assim, trens e veículos que já podem ser, enfim, dirigidos sem o motorista, tá bom? Por computador. Ele fala o seguinte, que esse tipo de coisa reduziram os gastos em ordens de magnitude, enquanto simultaneamente aumentaram a produtividade. É verdade, né? Na medida que você tem menos pessoas, por exemplo, lá de fato atuando no trabalho, você tem menos custo com essas pessoas, que envolve uma série de coisas, desde seguro-saúde, seguridade social, tributos, né? A gente fala aí de salários, 13º, férias, enfim, você reduz sua folha de pagamento. Verdade. Aí olha só, ele fala, ainda assim, yet, que é uma palavra muito bonita, é uma conjunção que aqui está começando a frase. Conjunção por quê? Porque junta o primeiro e o segundo parágrafos, dando coesão na ideia. Então ele fala assim, ó, ainda assim, olhar para o horizonte, né? Ao olhar para o horizonte, está rapidamente se tornando claro que a inovação pode fazer muito mais do que reduzir intensidade de capital. Olha que interessante aqui a palavrinha que já veio destacada, tá? Reduce é reduzir. E até aí você fala, opa, tudo bem, tranquilaço esse vocabulário. Pois é, mas fica aí para você ver a pedreira que vem pela frente com relação a esse vocabulário. Ele fala, ó, approached strategically, ou seja, abordado de maneira estratégica, né? Ele diz, também tem o poder. O que tem o poder? A inovação, hein? A gente está falando de inovação o tempo todo. Então, quando ele fala abordado de maneira estratégica, ele quer dizer que a inovação abordada estrategicamente também tem o poder de reduzir pessoas e intensidade de energia, enquanto aumentar a intensidade de mineração. Ou seja, né, quando você aplica todas essas inovações estrategicamente, você tem menos pessoas atuando, mais produtividade acontecendo nesse âmbito da mineração. Até aí tudo bem, o texto continua, né, só um trecho, e vem a nossa questão que diz assim, the verb reduce reduce capital intensity has the same meaning as, bom, ele dá a linha 7 lá, que é a questão original dessa prova da FGV, e aí ele diz o seguinte, caramba, agora pegou, ó, o verbo reduzir, na frase, né, que é a linha 7, reduce capital intensity, tá, eu sei que é reduzir, a tradução aqui tá certa, mas ele tem o mesmo significado do que o quê? Caramba, você tá vendo que todos eles são o verbo cut? Mas para cada preposição, ele vai ter um sentido diferente atribuído. E agora, que pedreira! Bom, como a gente estava falando, às vezes você tem um verbo, eu gosto muito de pegar o verbo look como exemplo, ele pode acompanhar várias preposições, sabia? Por exemplo, eu posso dizer look at, eu posso dizer look after, eu posso dizer look for, eu posso dizer look up to. E aí eu não posso achar que o verbo look é sempre o verbo olhar. Depende do que vem do lado dele. Por exemplo, look at realmente é olhar para. Tudo bem? Mas quando eu digo look after, é o verbo cuidar. Olha como já mudou a tradução. Look for já mudou, é o verbo procurar. E look up to é o verbo admirar. Ou seja, a preposição que segue o verbo irá alterar o seu significado. O nome disso é aquilo que a gente comentou anteriormente. São phrasal verbs, verbos frasais. Aí você fala, poxa, vou estudar esse troço e vou decorar. Meu, faz isso não. Existe dicionário inteiro só desse troço. Eu ganhei uma vez de presente da Cambridge um dicionário de phrasal verbs dessa idade assim, tá? Não é um calhamaço, mas pô, como é que você vai decorar? Alguns caíram em desuso, né? Então, na verdade, como é que eu lido com phrasal verbs? Bom, se envolvendo com o idioma. E aí eu digo se envolvendo da maneira mais natural possível para você, através de músicas, filmes, jogos, isso mesmo, jogos de computador, de videogame, às vezes ensinam bom inglês para você. E como eles têm uma linguagem mais informal, é lá que você encontra os phrasal verbs. Ainda que textos de concurso público, por hora, por vezes, sejam textos informativos técnicos, as bancas sabem onde é que está o nosso ponto fraco. Elas gostam sim de pegar textos onde você tem alguns phrasal verbs, ainda que num texto informativo ou técnico, e que você tenha que lidar com eles. Tá certo? Então vamos lá? Eu acho que a melhor maneira da gente corrigir essa questão é começar a ver o significado de cada um deles. O que é cut in? Bom, é claro que depende do contexto, mas cut in pode ser o verbo intervir ou interferir. Bom,
Reduzir não é exatamente interferir, ele fala de reduzir intensidade de capital, em reduzir investimentos. Não. Cut off, cuidado, né? Cut off, por exemplo, cortar a cabeça do cara fora. A gente via em filmes, né, de época medieval e tudo mais, que infelizmente algumas vezes isso ainda acontece em tempos modernos. Absurdo, absurdo total. Pois é, mas cut off tem essa ideia de cortar e separar, destacar. Destacar não no sentido de chamar a atenção, mas de separar uma parte da outra, né? E aí, essa é a tradução de cut off. Cortar, interromper, separar, não serve. Cut out, cuidado com cut out, que é o verbo recortar ou desligar. Bom, cut out pode ser desligar, no sentido de desligar alguém de uma empresa, de desligar alguma coisa mesmo, de desligar a energia, ou ali que ele diz recortar, porque você recorta e, né, você tira, né, a parte recortada, certo? Você desliga uma coisa da outra no sentido de tirar a conexão, quando você recorta alguma coisa. Aí num contexto muito específico, não serve para nós. Então, ficamos com duas. Cut loose. Poxa, mas loose não é a palavra solto? Loose é a palavra solto, que é o contrário de tight, que é quando alguma coisa está justo, apertado. Imagina uma roupa apertada, né? Não, uma roupa folgadinha, pá, loose. Pois é, como é que vai formar aqui um significado? Cut loose é soltar, né? Ou seja, você solta, separa algo de alguma coisa. Aí tem a ver com a palavra solto mesmo, loose, no sentido de folgado. E não é isso que é reduzir. Então realmente ficamos com a última, que é literalmente a tradução de reduzir. Olha só, alguns dicionários também trazem como diminuir, cut back on. E aí eu tenho duas preposições, tá vendo? Cara, aí você fala, poxa, o texto nem era tão difícil, mas olha que pedreira. Você tem que escolher entre uma dessas, onde efetivamente a resposta correta é a letra E, tá certo? Então é aí que a FGV acaba te pegando, né? Que é claro, você também não pode cair num desespero numa hora dessas. Bom, primeiro, o objetivo do Inglês que Cai na Prova é justamente esse, é apresentar esse tipo de situação para você de maneira recorrente. Uma vez por semana eu tô aqui falando com você e acredite, eu já recomendei isso antes. Reveja os programas anteriores, né? Assista lá o primeiro em que eu tava mais assim, timidozão, a gente não tinha uma intimidade aqui e tal, eu ficava mais serião, paradão, né? Mas assista, você vai ver, você vai perceber, nossa, eu não lembrava mais desse programa aqui que o Renato falou disso, tá? E aí você começa a renovar esse conhecimento. Eu sempre digo, inglês é contato com o idioma. Quanto mais contato, mais familiaridade, menos estranho as coisas lhe parecerão. Tá certo? Obrigado pela sua presença. Aliás, um prazer poder estar aqui falando para vocês. Tenho recebido pedidos, tenho recebido algumas críticas bem legais. Crítica é sempre importante para a gente melhorar o trabalho. E tô aqui para servir vocês, porque como eu sei o que cai na prova, eu preciso compartilhar com você. Esse é um presente meu, né, do Renato Baggio e do Aprova Concursos para você. Não deixe de nos acompanhar, né? E olha só, para quem está vendo esse programa pela primeira vez, já existe um canal, já existe um site lá na internet que é o Inglês para Concursos, que é um canal meu para compartilhar coisas de concursos com você. O Inglês para Concursos, acha lá na internet. Lá na internet mesmo, é um blog, Inglês para Concursos, onde eu vou disponibilizar todas as aulas do Inglês que Cai na Prova para vocês, além de deixar lá editais, né, atualizados, enfim, com notícias, novidades sobre concursos, editais em aberto, editais previstos, concursos que estão aí acontecendo no Brasil inteiro para você. É um site para você ficar antenado com tudo que está acontecendo e continuar aprimorando os seus conhecimentos na língua inglesa, que a língua inglesa passou a ser o grande diferencial nos concursos públicos do Brasil. Muita gente vai mal nisso. Pensa você, se você gabarita provas de inglês num concurso público onde o seu concorrente vai mal. Não preciso dizer mais nada, né? Um grande abraço, a gente se vê lá na página. E a gente se vê aqui também no Inglês que Cai na Prova. Tchau, tchau.